Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos analisar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, versículo 1, até o final do capítulo 19, versículo 42. Nós já fizemos um grupo de estudo sobre essa leitura, mas vamos pegar esse ano para aprofundar mais ainda esta perícope que é lida, proclamada todos os anos na celebração da Sexta-feira da Paixão, pela dimensão do testemunho, né? Que João se apresenta como testemunho ocular. Então ele é colocado aí, como não há um ano de João, Mateus, Marcos e Lucas, João é distribuído durante o ano, e a Sexta-feira da Paixão, todo ano é lida o Evangelho dele. Primeiro, uma divisão, como nós já fizemos em outras aqui também, a paixão, versículos 1 a 13 do capítulo 18, o interrogatório de Anás, então o julgamento judaico de 14 a 27 do capítulo 18, o interrogatório de Pilatos de 18 a 28 a 19 a 16, a crucificação e morte de 19, capítulo 19, 16b até 37, o sepultamento do capítulo 19, versículo 38 a 42. Então, algumas coisas aqui para a gente pensar. Primeiro, Jesus se apresenta aqui como um protagonista desse processo todo. Ele não é vítima, ele é um protagonista. No final, é ele que julga, ele que é o rei, é ele que conduz, ele se submete a tudo, mas João o apresenta como sempre estando sob o controle. Ele é que está no controle do processo. E isso fica claro em João 10, versículo 18. Ninguém atira de mim a vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então a vida ele entrega, ele a doa, ele tem autoridade sobre a sua própria vida, né? Então ele está aí à frente deste processo. Então esse é o primeiro ponto. Jesus, ele é a autoridade, ele está no controle do processo, ele entrega a sua vida livremente. Segundo ponto, o reinado. Então o tema da paixão aqui é Jesus é rei, ele é proclamado como rei, o seu reinado ele é questionado por Pilatos, mas ele é rei. Então o que João não fala como os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sobre o reino de Deus, aqui é colocado Jesus como rei plenamente e de forma clara, né? De forma clara, tá? Então lá no versículo 1, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com seus discípulos. Então, primeira palavra aí, a torrente do Cedron. Então, ele estava na ceia, em Jerusalém, na cidade. Ele atravessa o vale do Cedron e vai para o Jardim das Oliveiras, que fica na base do monte ali das Oliveiras, né? Essa palavra, essa torrente do Cedron, a primeira coisa que nós temos que lembrar é a revolta de Absalão, que está na 2 Samuel 15. Então, Absalão tem uma tentativa de tomar o trono de Davi. Davi não entra em luta contra o seu filho Absalão e ele sai humilhado. É humilhado também por um homem da tribo de Benjamim, e ele se retira, né? Então é dito assim em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro do Cedron, que é exatamente esse, seguindo o caminho para o deserto. Então, a fuga do rei. Então, a mesma coisa, Jesus sai
para aquilo que vai ser o Monte das Oliveiras, aquele que é o lugar do Getsemane, que aqui eu não menciono esse nome, mas é. Outra coisa que nós devemos pensar é em Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os pés sobre os montes, seus pés sobre os montes das oliveiras, que no caso Deus, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Então o julgamento também, essa dimensão do julgamento da própria terra, da própria Jerusalém, então também aqui pode se indicar isso, né? O julgamento já começou, porque o julgamento se acontece na cruz, né? Outra palavra interessante nesse versículo 1 é uma palavra que vai se repetir, que é jardim. Então nós estamos no Jardim das Oliveiras, Jesus vai ser sepultado num jardim. Então esse jardim que contém oliveiras, tradução, é o jardim do ungido, é o jardim de onde brota o óleo, é o jardim onde o ungido vai ser esmagado para produzir o seu óleo para dá-lo a nós, tá? Então é muito interessante isso. Versículo 2. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Então, Judas, o traidor, então aquele que entrega, aquele que vai entregar Jesus à morte, ele conhecia o lugar, porque eles eram acostumados a se reunir ali, então leva ali os soldados. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Destacamento, soldados romanos, tá? Então, normalmente era 600, né? E guardas aqui ao serviço, a polícia do templo. Então aqui já é um prenúncio de tudo aquilo que vai vir depois. Então Jesus vai ser julgado tanto pelas autoridades dos judeus, quanto pela autoridade do mundo. Então, judeus e mundo, poder civil, poder religioso, aí maculados e julgando Jesus. Então aqui a soldadesca aqui, tanto do templo quanto do poder civil, vem aqui representar tudo aquilo que Jesus já faz ser julgado. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, então desde o final do capítulo 2 de João, Jesus já conhecia o homem por dentro, Jesus é consciente de tudo, então ele está no domínio do processo. O que ia acontecer, sai ao encontro deles, então ele sai, ele que toma a iniciativa, tá? E diz, também tomando a iniciativa, a quem procurais? Né? Responderam, a Jesus o Nazareno. Nazareno é a cidade de Jesus. Lembrar que Natanael, lá no começo do Evangelho, vai falar se de Nazaré pode vir coisa boa, e vai ter o jogo com a verdade ali também, né? Mas aqui, Nazareno é como os judeus, aqui o Evangelho foi escrito no final do século I, então já havia essa divisão clara entre cristãos e judeus. Então, nazarenos é como os judeus chamavam os cristãos. Então fica como se fosse um sobrenome que vem da terra de onde Jesus era. Ele disse, sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Então Jesus se apresenta. O que é esse cair por terra? Então ele é soberano, então ele é rei. Então se prostram diante deles, recuam diante dele. Então o Salmo 34, versículo 4 vai dizer assim: sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Salmo 9, versículo 3. Pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença.
quanto os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, né? Então, esse recuo dos inimigos. Isso quer dizer o quê? Novamente, como Jesus à frente do processo, ele é que se entrega. Então, o Evangelho está colocando assim, não são os soldados que prendem, tá? Mas Jesus é que se entrega, porque ele livremente ele doa a sua vida, tá? Então no Salmo 2, versículo 11, servi ao Senhor com temor, beijai seus pés com tremor, porque não se irrite e não pereçais no caminho. E num instante sua cólera se inflama. Então, essa submissão ao Senhor como Deus. Então, retrocedam, porque eles não têm poder para aprender, mas Jesus é que se entrega e ao mesmo tempo ele também se apresenta como Deus, como aquele que verdadeiramente se entrega, mas ele está no processo. No Salmo 110, no versículo 2, desde Sião o Senhor estendeu o seu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. Tá? Então, ele é o Senhor, ao Senhor é que se submete todo e qualquer inimigo. Tá? O Senhor está à sua direita, ele esmaga os reis no dia de sua ira. Então é Jesus que verdadeiramente que se entrega. De novo lhes perguntou, a quem procurais? E eles respondem, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse, terceira vez, que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que se retirem. Esse é o último sou eu do Evangelho de João nesse ponto, quer dizer, ele vai se apresentar depois para Maria Madalena, né? Mas aí olha, vai falar Maria, né? Mas sou eu como Deus aqui, lembrar da etimologia de Êxodo 3, então ele se apresenta aqui como Deus, sou eu, sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, é o último sou eu do Evangelho, tá? E no versículo 9, assim se realizava, deixei que eles se retirem, o que Jesus tinha dito, não perdi nenhum daqueles que me confiassem. Então é o cumprimento do quê? De João 6,39, é a vontade de quem me enviou é esta, que não se perca nenhum de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 17, versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste e protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então é o cumprimento dessas duas palavras que já tinha sido dito antes no Evangelho. Ninguém se perdeu, exceto o filho da perdição, que no caso aí seria Judas. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que meu pai me deu. Então, primeiro, no versículo 10 aí, a espada é claro que é um emblema da violência. Pode ser que essa espada de Pedro seja uma faca comprida guardada na cintura, mas aí a maquera aí quer dizer exatamente espada, que vai nos referir àquilo que está em Isaías 2,4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. As nações converterão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará
a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. E Apocalipse 13:10, se alguém leva para o cativeiro vai, se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, o Messias, conforme Mateus 5:9, ele não é um Messias violento. Então, ele é um Messias da paz. Então, não condiz a espada e a violência com essa messianidade de Jesus. Tá? Então, por isso, guarda a espada. Feriu quem? Servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Malco, aí no aramaico, é rei. Então, aqui nesse versículo está presente tanto do sumo sacerdote como do rei. Quer dizer, o poder novamente, o poder civil e o poder religioso contra Jesus, mas ele vai se mostrar como o verdadeiro rei e ele vai se mostrar como o verdadeiro sacerdote. Tá? Guarda, então, a espada. Não vou beber o cálice. Então, a figura do cálice, obviamente, é o cálice da ira de Deus, que Deus vem aí como juiz, a um ele abaixa, a outro eleva, pois na mão do Senhor há uma taça com um vinho de espuma, cheia de mistura, ele derramará até as escórias e sugarão todos os seus ímpios, sorverão. Jeremias 25, isso fica mais claro ainda, que vai de 15 a 29, vamos pegar só os primeiros versículos. Porque assim me disse o Senhor e o Deus de Israel: toma a minha mão esse cálice do vinho do meu furor e darás de beber dele a todas as nações a que eu enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Então, o cálice significa essa ira de Deus. O cálice era dado pelo Pai para distribuir na Páscoa, né? Só que o cálice que Jesus bebe aqui é o cálice da própria ira de Deus, né? Lembrar também da figura lá de um sentado à direita, que não podeis beber o cálice que eu vou beber. E Jesus bebe, ele bebe o cálice, né? Ele bebe, os apóstolos o seguirão, mas ele bebe desse cálice da ira de Deus no nosso lugar. Então, toda a ira de Deus sobre o pecado humano é assumida, é sorvida aí pelo próprio Jesus, tá? O Ezequiel 23:32 é o próprio Pai que dá. Assim diz o Senhor Deus: tu beberás a tua taça da tua irmã, taça funda e larga. Torna-te-ás objeto de escárnio e zombaria, tão grande será o seu conteúdo. Ficará cheia de vexame e embriaguez. Receberás uma taça de horror e desolação, a taça de sua irmã Samaria. Então, é essa taça de horror e desolação, que é claro que é toda a consequência do pecado. Jesus vai tomá-la na sua paixão, morte, para ressuscitar e nos libertar dessa ira que nossos pecados clamam. Então, os soldados e os comandantes, os guardas judeus, prendem Jesus e o amarram, né? Conduz primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Então, Anás foi sacerdote de 6 a 15 do primeiro século. Deixou de ser, foi deposto pelas autoridades romanas. Caifás, ele assumiu de 18 a 36, tá? Mas, como foi sumo sacerdote, ainda era chamado de sumo sacerdote, né? E ele era sogro, então, do sumo sacerdote atual, que é Caifás. Foi Caifás que deu aos judeus aquele conselho: é preferível que um homem só morra
por todo o povo. Então vamos ver o contexto. Está lá em João 11, 49 a 51. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas, que é o lugar santo, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou. Então, João vê naquilo uma profecia que se cumpre aqui na paixão e morte de Jesus. Jesus estava a morrer por toda a nação, e não só pela nação, mas para reunir num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, né? É óbvio que o dito de Caifás aqui era para proteger, para não vir a perseguição romana, porque se houvesse revolta, haveria uma perseguição romana. Então, a intenção aqui era preservar dessa perseguição. Porém, de uma palavra, como toda profecia de uma palavra que é para algo imediato, se torna uma palavra com conteúdo eterno. E aí, aqui se fala, foi ele que deu então esse conselho, é preferido que um só morra pelo povo. Aí essa morte, João vai ler como uma morte de remissão de todos os pecados e de libertação de todos os filhos de Deus. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus, os mesmos que vão aparecer na ressurreição de João 20, né? No capítulo 20. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira. Estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Então aí começa o processo da negação. De repente é quebrado esse processo. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Nesse processo, nós lembramos da palavra de Isaías no canto do servo 56. Ofereci o dorso aos que me feriam as faces, aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. Porém, o que vai ser mais para frente lá, quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus fala: a verdade já foi proclamada em público, né? Então, ouça das testemunhas aquilo que eu falei. E o guarda bate, e aí vem a resposta de Jesus, que pode ser usada para a nossa própria vida. Jesus, ele questiona a atitude daquele que bate. Então, o oferecer a face, mas é mostrar também a verdade. Se falei mal, mostra não tão mal. Se falei bem, por que então estás me batendo? Esse questionamento é a busca da verdade que caracteriza Jesus como a suma verdade e cada um de nós como cristãos.
Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, que aí assim é o sumo sacerdote daquele ano. E aí voltamos a Pedro. Simão Pedro continuava lá em pé aquecendo-se. Disseram, terceira vez, não és tu também... não, a segunda vez, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não. Notar que essa negação de Pedro, ela moldura o testemunho da verdade de Jesus, né? Enquanto Jesus apanha, ele é esbofeteado por falar a verdade. Então essa coisa de Pedro começa lá, intercala com Jesus dando testemunho da verdade, e agora volta com Pedro, que é o discípulo dele, negando novamente. Pedro negou, não. Então um dos empregados, sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. Então João vai colocar que se cumpre a profecia. De João, capítulo 13, versículo 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não pode seguir agora, mais tarde, porém, seguirás. Tudo isso vai voltar lá em João 21, né? Pedro, quando tu fores velho, né? Replicou Pedro, Senhor, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. O galo, por que o galo? Né? Novamente ele negou, então na mesma hora o galo cantou. Então estamos ali na madrugada, porque o galo ele se torna, ele é o símbolo maior do discernimento. O galo sente, por instinto animal, a manhã se aproximando. Então ele anuncia a manhã, ele anuncia que vem o sol. Então o galo se torna aí símbolo do discernimento do sol nascente. Enquanto aqui o galo com maior discernimento do que o próprio Pedro, que emoldura, então, como eu disse, o testemunho de Jesus, mas ele não consegue nem dar a vida e muito menos dar testemunho. Entrando agora, começamos o processo de Jesus perante as autoridades civis, que vai agora envio para Pilatos. Mas é interessante notar que aqui vão ter 7 cenas, e sendo 3, a cena do meio principal, que é a cena da flagelação, e outras 3. A primeira cena é Pilatos e as autoridades judaicas, que vai do versículo 28 ao 32. O paralelo dela, a 7ª cena, que é capítulo 19, 4, 8, que é Pilatos também e as autoridades. Pilatos e Jesus, então o diálogo de Pilatos com Jesus, que vai do versículo 33 ao versículo 38. A paralela vai ser outro diálogo com Pilatos, que vai ser do versículo 9 a 11 do capítulo 19. Segue uma terceira cena, Barrabás, filho de Deus e filho do Pai, paralela também a esse processo de filho de Deus, que é a 5ª cena, que vai de 19 a 48, aqui de 39 a 40 do capítulo 18. A cena central, então, é Jesus e os soldados, a cena da flagelação, viva o rei dos judeus. Então esse viva o rei dos judeus é o centro do processo de Jesus. Tá? Então são 3 cenas, as duas apontam Pilatos autoridades, depois Pilatos de Jesus, depois Filho de Deus, Filho do Pai, e o centro, viva o rei dos judeus, Jesus e os soldados. Então vamos agora analisar a primeira cena. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa.
Esse não poder contaminar-se aqui, é claro que tem uma certa ironia por trás. Mas eles não querem se contaminar para celebrar a Páscoa, mas estão condenando o inocente. Eles querem não se contaminar para comer o cordeiro pascal, mas estão transformando Jesus no verdadeiro cordeiro que vai ser imolado na mesma hora em que o cordeiro era imolado no templo, né? E por isso, Salmo 6, capítulo 8, versículo 8: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor vai ouvir a voz daquele que é injustiçado. Então Pilatos saiu ao encontro deles, teve que sair porque eles não entravam, e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei, porque seria verdadeiramente pela lei judaica que ele deveria morrer, e se ele é um malfeitor, o máximo que a lei judaica mandava era ser apedrejado. Não existia a pena da crucifixão na lei judaica. E obviamente na Sagrada Escritura. Os judeus eles responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o dito de Jesus, significando de morte haveria de morrer. Porque se ele não fosse entregue a Pilatos, os judeus não tinham mais a capacidade, porque foi tomado por Roma, então a morte seria a cruz, que tanto foi falado de cruz, né? A sexta cena, Pilatos e Jesus, então agora entra no diálogo. Então Pilatos entrou de novo no palácio e chamou Jesus e perguntou: tu és o rei dos judeus? Então começa o tema, né? O tema é o reinado de Jesus. Jesus respondeu: está dizendo isto por ti mesmo, ou outro te disseram isto de mim? Então começa o questionamento da própria licitude, da própria veracidade do julgamento de Pilatos. Então você está falando isso por ti, você está julgando, ou você está indo atrás do que outros dizem? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote se entregaram a mim. Que fizeste? E aí, de repente, como é costume dentro do Evangelho de João, se quebra. Jesus respondeu, ele não responde a pergunta, né? Ele não responde. Te entregaram a mim, o que fizeste? Ele vai falar, vai voltar ao tema do reino. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui, tá? Então Jesus se apresenta, como nós já falamos, Messias pacífico, Mateus 5:9, Mateus 26:52. Então Jesus lhe disse para Pedro lá: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Então Jesus não entra na técnica deste mundo. O raciocínio messiânico de Jesus não é o raciocínio das autoridades e dos reis deste mundo, né? O reinado dele pertence a outro tipo de perspectiva. Em Mateus 20, versículo 24, quando a mãe dos filhos de Zebedeu vai pedir para um sentar à direita e à esquerda, depois nós vamos voltar a isso quando falar dos ladrões. Ouvindo isso, o pedido deles, os 10 ficaram indignados com os dois irmãos, porque eles queriam sentar. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabei, os governadores das nações as dominam e as grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja a que serve. O que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o filho do homem, o homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o reinado de Jesus. Os governadores são como Pilatos, né? Se apresentam dessa forma. O reinado de Jesus comporta isso que está em Mateus 20, versículo 20 em diante, né?
Esse é o reinado. O reinado de Jesus é servir para doar a vida e proporcionar a vida. Pilatos, então, disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? A dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Primeiro processo aqui, esse vínculo da verdade com o reinado. Porque desde o Antigo Testamento havia esse vínculo entre realeza e sabedoria como verdade. Então, num episódio lá da relação de Absalão, uma mulher disse assim, dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade. Porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Então, o rei, como sacerdote ou profeta, eles deveriam ter a capacidade da verdade. O Senhor, o teu Deus, será contigo. Então o rei respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que te perguntaram. Respondeu a mulher: pois fala, meu rei, meu senhor. Então o rei não excede o que a mão de Joabe e por aí vai, né? Mas o mais importante aqui, o rei, ele era aquele que tinha a capacidade de discernimento, né? De saber a diferença entre o bem e o mal, como foi toda a enaltecida a sabedoria de Salomão, tá? Com relação à pergunta de Pilatos e que ele dá as costas para Jesus, o que é a verdade, na Tebe é dito assim, então ou é um ceticismo pessoal de um funcionário romano, que está pouco se lixando para a verdade, porque ele quer mais mesmo é o poder, e esse mesmo é a incapacidade do poder político de se colocar na perspectiva de Jesus, no ponto de vista da verdade, que o poder é para servir. Então, Pilatos não tinha essa visão, como todo o poder também sacerdotal da época não tinha. A terceira cena, Barrabás, filho de Deus e filho do Pai. Então, Barrabás, a etimologia aramaica, Bar-Abá, filho de um pai, de um mestre. Então, mas existia entre vós o costume de que na Páscoa vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Novamente a temática do rei. Então começaram a gritar de novo, este não, mas solte Barrabás. E João simplesmente resume, Barrabás era um bandido, né? Então, essa entre o Filho de Deus e o Filho do Pai, que nós já comentamos em outra oportunidade, ele assume a nós para que nós, todos somos Barrabás, né? Todos para nós sermos verdadeiramente filho do Pai, né? Quarta cena, é a cena central, é Jesus e os soldados. Então, Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos. Então, mais do que a dor do espinho, é a humilhação. Então, e colocaram na cabeça de Jesus, vestiram com manto vermelho, que é o manto real. Então, é realmente caçoar de Jesus naquilo que é a essência dele, que é ser rei. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Novamente recordamos, da mesma passagem que falamos acima, de Isaías 50, versículos 6 e 7. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor Deus virá em meu socorro, eis porque não me sinto humilhado, eis porque fiz o meu rosto uma pederneira,
seixo em outras traduções, e aqui no latim, que traduz literalmente aquele que é o grego, o petram durissimam, uma pedra dura, e tenho certeza que não ficarei confundido, né? Então, esse Jesus, ele é caçoado naquilo verdadeiramente que ele é, que é rei, e se cumpre então esse canto do servo. Quinta cena, Jesus, filho de Deus e filho do Pai. Então, correspondente lá a Barrabás, agora vem. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu vos trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro culpa nele, crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai vós mesmo para o crucificar, pois não encontro nele crime algum. É interessante que o processo da cena é eis o homem. Então Jesus é o filho do homem, ele assume esse título que vem das profecias de Ezequiel e principalmente de Daniel, o filho do homem que desce Barnasha ou Ben Adam, é verdadeiramente o ser humano, né? Então, anthropos, quer dizer, olhai o homem, porque se eis é olhai, então olhai o homem. Então, olhai esse ser humano, esse filho do homem, que depois, conforme a profecia de Daniel, vai vir como revestido de glória, né? Então, o título de filho do homem puxa tudo isso. Mas esse processo de apresentação, trazer para fora, vestido de coroa e manto, a apresentação, eis o homem, e a aclamação, que no caso aqui é crucifica-o, é um paralelo às proclamações de rei do Antigo Testamento. Tanto de Saul, 1 Samuel 10, 24, 25, como do rei Joás, 2 Reis 11, versículo 12 a 14, mas 1 Reis 1, que é a apresentação de Salomão, fica claro. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, Benaía, filho de Joiada, e o guarda real, fizeram montar Salomão a mula, lembrado do domingo de Ramos, que era do rei Davi, e levaram a Giom. Sadoc, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta, o anúncio. E todo o povo exclamou: viva o rei Salomão, enquanto aqui é crucifica-o. Tá? Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender a terra. Também Salomão, no final é o Senhor que vai se fender a terra. Também Salomão, já está no versículo 40, já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Então é o mesmo processo da apresentação do rei, é o mesmo processo que acontece a apresentação do rei, só que aqui, coroa de espinho, manto para caçoar. Ao apresentar, lá falava, ao apresentar como rei, eis o homem. Ao falar, de vez de falar, viva o rei Salomão, aqui é crucifica-o, crucifica-o. Né? Levai vós mesmos e crucificai. Versículo 7, os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, filho de Deus, filho do homem, filho do Pai, Barrabás, né?
Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Pilatos tinha medo de revolta, porque revoltas para ele poderia cair na desgraça com relação ao imperador romano. Então, e os que estavam ali sabiam disso. Então, por isso, essa pressão toda. Nós temos uma lei. Que lei é essa? A lei é Levítico, capítulo 24, versículo 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Por que é blasfêmia? Porque Jesus se diz Filho de Deus. Sexta cena, Jesus e Pilatos. Então, outro diálogo com Pilatos correspondente lá aos versículos 33 a 38 do capítulo 18. Então, versículo 9. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Parece uma pergunta estúpida. Depois de tudo aquilo que foi dito, ele perguntar de onde é, parece meio deslocado, né? Então Pilatos disse: não me responde? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Então, esse poder que vem de Deus. Há várias passagens que poderíamos ver, mas a sabedoria. Capítulo 6, fica claro isso. Escutai, reis, e entendei. Instruí-vos, juízes dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais a multidão, e vos orgulhais das multidões dos povos. O domínio vos vem do Senhor, e o poder do Altíssimo, que examinará vossas obras, perscrutará vossos desejos. Então, a origem do poder vem do próprio Deus. Se, pois, sendo servos de seu reino, não governastes retamente, não observareis a lei, nem seguis da vontade de Deus, ele cairá sobre vós, terrível e repentino. Um julgamento implacável se exerce contra os altamente colocados. Então, o juiz da autoridade vai ser o próprio Deus. E Jesus vai falar que a culpa maior é quem entregou. Porque o discernimento maior seria de quem tem o poder religioso, né? E eles não tiveram esse discernimento. Sétima cena. Então começamos lá com a saída de Pilatos para falar com eles por causa da Páscoa. E agora terminamos com a sétima cena, Pilatos e as autoridades de novo. Então sai do povo, volta para as autoridades. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Então, novamente, a pressão sobre Pilatos, em cima do medo que ele tinha de um imperador ir contra ele se houvesse alguma revolta. E aí, falando que Jesus se proclamava rei, está vindo contra exatamente o poder do imperador romano. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora de novo e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. O litóstrotos, né? É uma extensão pavimentada de pedras, um mosaico, um piso, no lugar próximo ao pretório, o palácio de Jerusalém. Interessante que as duas menções dessa palavra litóstrotos, no Antigo Testamento, elas dão aqui, eu acho que o sentido teológico que João quis dar. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, litróstroton. Adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo:
porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Em outro, no Cântico dos Cânticos, fez-lhe coluna de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, de prósperton, o interior carinhosamente revestido pelas filhas de Jerusalém. Então, a liteira dos noivos. Então, será que o autor aqui não quis dar essa visão de que aqui a glória do Senhor é do próprio Jesus, né? E se é a liteira dos noivos, as núpcias do Cordeiro, né? Então, tanto uma quanto outra vai apontar para essa glória do Senhor. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia, horário de sacrifício. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Tá? Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes, as autoridades religiosas, respondem às autoridades civis: não temos outro rei senão César. Então, aquilo que está na 1 Reis 8, que quando vai se pedir para Samuel para ter um rei, e o Senhor Deus fala para Samuel: não é a ti que eles rejeitam, é a mim. A mesma coisa acontece aqui. Eles rejeitam a Deus, se submetem ao poder para ter o prazer de matar alguém, né? Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Então aqui se encerra. Agora começa o processo da cruz. A mesma coisa que é no processo do julgamento acontece no processo da cruz. A primeira cena, a cruz, que é Jesus pregado, toma a cruz, paralela à sétima cena, do versículo 38 a 42, desse capítulo, que é Jesus tirado da cruz. A segunda cena, Pilatos e autoridades judaicas. De novo, o paralelo vai ser a sexta cena, Pilatos e autoridades, do versículo 31 a 37. A terceira cena, Jesus e os soldados, vai ser paralelo da quinta cena, no versículos 28 a 30. E o centro da crucificação é Jesus, o discípulo amado, e a mãe do Senhor. Então, este é o centro que vai ser emoldurado por essas 3 cenas acima e 3 cenas abaixo, né? Em forma de quiasmo. Versículo 17, então. Cruz, vai ter o paralelo então lá da tirada da cruz. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, Jesus no meio. Primeira coisa, Jesus saiu. Então, sair da cidade, nos arredores é que aconteciam a execução das penas. Então, no livro dos Números, capítulo 15, versículo 35, sobre a violação do sábado, então há essa prescrição. Toda a comunidade o levou para fora do acampamento e apedrejou até que morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Em Atos, na morte de Estevão, em Atos 7,58, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante que Estevão apedrejam, né? Quer dizer, os judeus que são judeus fora, judeus que viviam fora de Israel, eles assumem e eles matam apedrejado, enquanto Jesus é crucificado. Em Hebreus 13:13, aí uma teologia sobre isso: saiamos, portanto, ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Então, esse morrer fora. Os dois, João também não distingue, se morreu no meio de outros 2. Pois rodearam os cães, ajuntamente de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e meus pés. Né? Então, é mostrado dessa forma. Ali o crucificaram com 2, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos e autoridades judaicas, cujo paralelo então vai ser a sexta cena de 31 a 37. Então, versículo 19. Pilatos
mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Lembrar que ele perguntou: de onde és? Né? Então, aquele de onde és, a tua origem do teu poder é do céu, e aqui coloca que ele é Nazareno. Então, o Rei dos Judeus. Então, se colocava essa tabuleta, e aqui é o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico-aramaico, né? A língua franca falada em Israel. O latim, a língua do império. E o grego, a língua da cultura. Então, esse Jesus, Rei dos Judeus, vai ser proclamado para todo mundo entender. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva de novo relacionamento à autoridade civil, autoridade religiosa. Não escreva Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi. Apecrite, ó Pilatos, ó, que grafas, que grafa. Que grafa, que grafa. Aqui o verbo está no perfeito ativo, indicativo na primeira pessoa do singular. O perfeito na língua grega é algo que iniciou no passado e ainda permanece. Então, o que está querendo dizer aqui? Que ele era rei antes e permanece, né? Então, é algo que começou lá no passado e aqui se consuma, tá? Então, o perfeito da língua grega vai ser usado em outras situações e aqui quer dizer isso. Terceira cena: Jesus e os soldados. Depois o crucificaram Jesus. Os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, estava tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Então, aqui é o cumprimento do Salmo 22, versículo 18: reparte entre si as minhas vestes e lançou sorte sobre a minha túnica. Então, os carrascos tinham direito a serem remunerados, né? Então, se remuneram com a roupa de Jesus, né? Ele é despido, né? Porque assume o nosso pecado, né? Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, teremos a sorte para ver quem ela será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Quarta cena é a cena central, tá? Perto da cruz estava de pé a sua mãe, que é a posição de ressuscitado, né? A irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, que no discípulo amado estamos todos nós, disse à mãe: mulher, esse é teu filho. E depois ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Primeiro, mulher, tá? Por que ele não fala minha mãe, né? Para João capítulo 2, versículo 4. Mas Jesus lhe disse, no contexto do milagre de Caná: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A mulher agora está aqui. Então, a mulher que testemunha a mudança da água em vinho, que é o símbolo da nova aliança, agora ela está aqui testemunhando a água e sangue que sai, a nova aliança, que agora chegou a hora. Minha hora ainda não chegou, agora a hora chegou, né? Então, mulher, filho, água, vinho, tudo aqui se cumpre. Então, mulher, a gente também lembrar da primeira, né? Se Jesus é o novo Adão, Maria nova Eva. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Havá é vida, vivente, né? Então, a primeira mulher é Eva, a esposa de Adão, e em Gênesis 4:1, ela foi mãe, né, de um homem, que no caso ali seria Caim, e aqui ela é mãe também, dada por mãe a um homem
que é por Deus. Deus é que dá a maternidade a Eva, Deus é que dá a maternidade a Maria. Esta é tua mãe, daquela hora o discípulo acolheu consigo. Então aqui não fala casa, né? Laveote, aromatetis, istaidia, quer dizer, em direção ao que era seu, em direção à sua companhia, né? Viver consigo, né? Nesse ponto de que agora estabelece laço familiar, né? Laço familiar. Quinta cena, Jesus e os soldados, então, correspondente ao que está lá em cima. Agora outro. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse. Tradução, que a Escritura fosse levada a termo. Novamente é um perfeito da língua grega até o fim. Teteleste. Esse, teteleste, quer dizer, o cumprir aqui a Escritura é tudo, né? Então, que a Escritura se cumpra até o fim. Disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Esse vinagre é uma bebida refrescante, porém a interpretação que o evangelista dá é outra. Amarraram numa vara, numa esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse vinagre, então, como eu disse, é uma bebida refrescante, mas que é cumprir aquilo que está no Salmo, né? Salmo 69, versículo 22. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram de beber vinagre. Essa vara, que aqui nessa tradução litúrgica não está, é isopo. O isopo era uma planta usada pelos hebreus em seus rituais de aspersão. Onde está isso? Interessante as leituras. Primeiro, Levítico 14:4. Então, o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que houver de purificar 2 aves vivas, limpas, um pau de cedro, um estofo de carmesim e isopo. Salmo 51:7. Purifica-me com isopo, então usado para aspergir, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei alvo. Lava-me e ficarei alvo. E marcai através e mais alvo do que a neve. Então, essa coisa da purificação. Mas eu acho que uma das visões de Esopo que fica mais claro é Êxodo, que aqui poderia fazer essa leitura, essa leitura de que seria a purificação. Então, Jesus nos usaria para esse isopo para nos purificar. Mas eu acho que o mais claro fica em Êxodo 12:22. Tomai alguns ramos de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai as travessas da porta e seus marcos com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. Então esse isopo foi usado para marcar as portas com o sangue do cordeiro. Então acho que aqui fica bem mais clara essa ligação da morte de Jesus com a Páscoa. Tá? Tudo está consumado. Então é um meio também esse perfeito da língua grega, quer dizer, se consumou. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, toda a visão também de Espírito, de entrega do Espírito. Sexta cena, Pilatos e as autoridades judaicas, correspondente à segunda cena lá em cima. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz.
Então, versículo 31. Então, evitar que os corpos ficassem à noite, e o sábado começa na tarde da sexta. Então, não podia ficar ali. De onde vem isso? Deuteronômio 21, versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia, enquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. Gálatas 3:3, São Paulo vai interpretar dessa maneira: Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, como nós lemos agora em Deuteronômio 21, 23, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então tinha que tirar, porque ia começar o sábado e não podia ficar aqueles corpos ali. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro. Ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto, não quebraram as pernas. Mas um soldado abriu a lança e logo saiu sangue e água. Então, água e sangue, que depois vai dar toda aquela teologia dos sacramentos, a água, o batismo e o sangue, a Eucaristia. Seria o cumprimento da água, seria o cumprimento de João, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E do primeiro interior é do próprio Jesus. Isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não ainda tinha sido glorificado. Como ele morreu, para João, ele já lê como glorificado, né? Então, ele expira, ele dá o Espírito, e aqui, essa água também do interior brotará um rio de água viva, que é o Espírito, essa água que cai, é água viva, também é o Espírito. O sangue é a sede da vida. Então, Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, e vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pela vossa alma. Entregar é dar a vida, né? Então, eu sou bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, esse sangue derramado é a vida dada pelas ovelhas. 35, aquele que viu, dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditais. Então, o tema da crença começa desde o início do Evangelho de João, e agora aqui é o cume, né? Então, o evangelista, ele fala, tudo isso foi escrito, tudo isso aconteceu, e eu vi, por isso que também é o evangelho preferido para Sexta-feira Santa, e dou testemunho de que é verdadeiro. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura, não quebrarão nenhum dos seus ossos. Então, tenham passagens disso. Então, Êxodo 12, 46, o cordeiro há de ser comido numa sua casa, mas sua carne não levareis para fora, nem lhe quebrarão osso algum. Então, o cordeiro pascal não quebra o osso, o cordeiro pascal aqui também não se quebra o osso. Nós estamos aqui no horário do sacrifício. Salmo 34, versículo 21, preserva-lhe todos os ossos, nenhum só deles sequer será quebrado do justo, né? Então, a mesma coisa aqui. E outra, versículo 37, outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Então, é Zacarias 12, 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e da súplica. Olharão para aqueles a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, a identificação de Deus com o transpassado é um dos grandes mistérios de Zacarias 12:10, e que o apóstolo vai falar, aqui se cumpre, né? A última cena, que é a sétima, correspondente à primeira, quando Jesus é pregado na cruz, então se encerra todo esse processo, tendo a mãe, o discípulo no meio, né? Jesus, a mãe e o discípulo no meio, aqui o depor da cruz, lá pôs na cruz, aqui o depôs da cruz.
Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às vezes escondidas por medo dos judeus, esse medo era era o medo da morte, né? O medo da perseguição e também o medo da própria sinagoga no final do século I, por causa da separação entre os judeus e cristãos. Pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus à noite. Então Nicodemos, que ouviu lá, Deus deu o seu Filho para que o mundo seja salvo. Então ele testemunha isto, né? O mesmo que antes tinha de Jesus à noite, trouxe uns 30 quilos de perfume, 3 aí é o símbolo da vida, né? Feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com aromas, faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, então novamente a figura do jardim. E no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Isaías 53:9, não foi colocado na vala comum dos condenados. Então, com o que está em Isaías 53:9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Samuel 17:44. Golias, no texto lá do duelo entre Golias e Davi, disse-lhe mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Então Jesus não foi colocado nem na vala comum dos condenados à morte e nem foi também jogado no campo para ser devorado pelas aves ou pelas feras. Mas ele foi então sepultado num sepulcro único, que dá para lembrar do sepulcro do Jardim Real, né? Conforme está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 18. Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim de sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então o jardim real de Jesus é o jardim perto da sua crucifixão. Mas nós temos que lembrar de outro jardim, o jardim do Éden, né? E plantou o Senhor um jardim do Éden na direção do Oriente, e nele o homem que havia formado. Então, o jardim do Éden, o jardim real, o jardim do Getsemane, o jardim perto da cruz. Então, lembra tudo isto até o jardim que vai ser quando Maria Madalena, em João 20, vai confundir Jesus com o jardineiro. A primeira profissão de Adão é ser jardineiro. Jesus é o novo Adão. Então, o jardim une todas essas realidades, né? Então, Jesus é o novo Adão desse novo jardim, que é esse novo paraíso que brota da árvore da vida, que é a cruz, né? Porque o fruto é água e sangue, né? Então, aqui não é já a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é a árvore, essa é a verdadeira árvore da vida, como os padres da igreja, como São João Crisóstomo vai trazer. Por causa da preparação da Páscoa, como o túmulo já estava perto, foi ali que colocaram Jesus. E aí se encerra. Então é bom ver esse jogo, desse quiasmo, tanto do julgamento, que tem como centro o vilipêndio dos soldados por Jesus ser rei, e aqui na crucifixão, com toda essa moldura, o centro é Jesus dando por mãe ao discípulo, né? E afinal de contas, se a mãe é a mesma, ele se torna verdadeiramente nosso irmão e salvação. Então é interessante ver isso para contemplarmos plenamente o que vai acontecer na sexta-feira, cuja primeira leitura é Isaías, do Isaías 52, 13, 53, 12, Hebreus, que é todo o cumprimento,
do último canto do servo, e Hebreus, que vai falar Jesus como o sumo sacerdote, né? Ele é o sumo sacerdote. Então, ele é o sumo sacerdote. E aqui se cumpre. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém.